Alerta urgente. Há momentos na história em que a verdade quase desapareceu não porque fosse mentira, mas porque era poderosa demais para ser revelada. Este é um desses momentos. O que você está prestes a ouvir não é teoria, nem lenda. É algo que desafia a narrativa oficial e expõe um segredo que ecoa há milênios. Jesus não apenas falou sobre o reino de Deus, ele mostrou a alguns escolhidos o caminho direto até ele. Um caminho que não exigia templos, rituais ou intermediários. Um acesso puro, interno e vivo à fonte da existência. Mas esse conhecimento foi silenciado, e o motivo é mais profundo do que você imagina. Pense comigo, por que tantas páginas foram removidas, tantos manuscritos apagados, tantos símbolos reinterpretados? Não era apenas uma disputa de fé, era uma disputa por poder. Porque quem encontra o caminho interior não pode mais ser controlado. A igreja institucionalizou o sagrado, transformou o invisível em um sistema, e o portal que Jesus mostrou passou a ser tratado como metáfora. Mas e se não fosse metáfora alguma? E se esse reino dentro de você fosse, de fato, um estado real de consciência, o mesmo que ele viveu e tentou ensinar? Talvez você já tenha sentido isso, lá no fundo aquela sensação de que há algo maior, algo que as palavras não explicam, algo que nenhuma doutrina preenche. É um chamado que você não escolheu ouvir, mas que insiste em despertar em meio ao barulho do mundo. Não se trata de negar a fé, mas de ir além dela, de compreender que o divino nunca foi algo distante, mas uma presença viva dentro de você. Uma presença que, quando redescoberta, muda tudo, a forma como você pensa, sente, percebe e existe. O que a história tentou esconder é que esse estado de unidade não é privilégio de poucos iluminados. É o seu direito original. Jesus não veio fundar uma instituição, veio restaurar a lembrança de quem somos antes da separação, seres conectados à fonte, conscientes e livres. E essa é a razão pela qual o conhecimento sobre a monada foi apagado, distorcido e substituído por doutrinas que pregam dependência e medo. Porque uma mente desperta é incontrolável, e uma alma consciente não precisa de permissão para encontrar o Criador. Agora, antes de continuar, quero te fazer um alerta. O que você vai ouvir a seguir pode abalar as bases daquilo que te ensinaram desde criança. Mas se há uma parte sua que sente que existe algo mais, algo que a história oficial nunca contou, então permaneça. Porque neste vídeo, vamos atravessar juntos as camadas do esquecimento e revelar o que realmente foi ensinado, o caminho oculto para entrar na monada, o portal que Jesus deixou e que durante séculos tentaram apagar da humanidade. Há verdades que não foram perdidas, foram escondidas. Não porque fossem irrelevantes, mas porque carregavam o poder de libertar. E o poder sempre assusta quem vive de controle. Desde os primeiros séculos, o que chamamos hoje de fé foi sendo cuidadosamente redesenhado, até se tornar uma estrutura onde poucos decidem o que muitos devem acreditar. Mas antes de tudo isso, antes das paredes dos templos, antes dos rituais e hierarquias, existia algo puro, a experiência direta com o divino. Jesus falava desse encontro, e o nome que os antigos deram a essa experiência era monada consciência una, a origem de todas as coisas. Mas o que aconteceu com esse ensinamento? Por que desapareceu das Escrituras? Por que o silêncio sobre algo tão grandioso? A resposta é simples e ao mesmo tempo inquietante, porque quando o ser humano percebe que pode se conectar com a fonte sem intermediários, o sistema inteiro perde o controle. Imagine se todos compreendessem que a presença de Deus não está trancada em um edifício, nem limitada a um ritual, que ela habita o interior de cada ser, pulsando em cada respiração, esperando apenas ser lembrada. Esse seria o fim da dependência espiritual e o início da verdadeira liberdade. O Mestre dos Mestres não veio fundar uma religião. Ele veio despertar consciências. Quando disse o reino de Deus está dentro de vós, ele não usava uma metáfora poética. Ele estava descrevendo uma realidade vibracional, um estado interno de total unidade com o todo. Os primeiros discípulos compreenderam isso. Eles não buscavam templos, buscavam silêncio. Não erguiam altares, mergulhavam na presença. E foi justamente esse caminho interior que se tentou apagar da história, porque um ser desperto não obedece por medo, não se curva por culpa, não segue regras impostas sem sentido. Enquanto as multidões buscavam milagres externos, os escolhidos aprendiam a abrir o portal interior. Um portal que não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. É ali, no espaço entre um pensamento e outro, que o divino se revela. E esse era o ensinamento original, voltar-se para dentro para reencontrar a totalidade. Mas quando os poderosos perceberam que esse conhecimento tornava as pessoas autossuficientes espiritualmente,
Ele foi suprimido, distorcido e substituído por doutrinas de obediência. O que era um caminho de libertação tornou-se uma escada de subordinação. A partir daí, o medo passou a ser o instrumento mais eficaz. O medo do castigo, o medo do proibido, o medo de questionar. Assim, o mesmo Cristo que veio falar de amor e consciência foi transformado em um símbolo de punição e culpa. Mas o verdadeiro ensinamento jamais pôde ser destruído, ele foi codificado em símbolos, preservado nas entrelinhas, guardado no coração dos que sabiam que o tempo da revelação voltaria. E esse tempo é agora. Você está aqui, ouvindo isso, porque há algo dentro de você que reconhece essa verdade. Algo que desperta quando escuta que existe um poder esquecido dentro de cada alma. O que foi escondido não é uma doutrina, é uma lembrança. E quando você acessa, tudo muda. Sua percepção, sua energia, sua própria identidade. O segredo que tentaram apagar está prestes a ser restaurado e nesta jornada, você vai compreender passo a passo como reencontrar o caminho que Jesus revelou aos escolhidos. Para entender o que foi perdido, precisamos voltar ao ponto onde tudo começou a se distorcer. Quando os primeiros seguidores de Jesus começaram a compartilhar o que haviam aprendido, o mundo antigo ainda estava dividido entre a fé e o poder. E o poder sempre encontra uma forma de se infiltrar onde a verdade ameaça libertar. Assim, pouco a pouco, o que era experiência interior tornou-se estrutura, e o que era revelação viva transformou-se em dogma. Os concílios, organizados séculos depois, decidiram o que seria aceitável e o que seria heresia. Textos inteiros foram omitidos, ideias profundas foram moldadas até caberem dentro de fronteiras políticas e religiosas. O que não servia ao controle foi apagado. E o mais inquietante é que essa limpeza espiritual foi feita em nome da fé. Mas por trás das cortinas da história, havia algo mais: o medo do despertar coletivo. Porque uma sociedade que aprende a se conectar diretamente com a consciência divina não pode mais ser governada por promessas e ameaças. Os escolhidos daquela época perceberam o risco. Sabiam que não poderiam ensinar abertamente o método de retorno à monada à unidade primordial. Então, o esconderam. Disfarçaram-no em parábolas, símbolos, geometrias e metáforas. Passaram o conhecimento em silêncio, de coração para coração, preservando o essencial longe dos olhos do sistema. Foram chamados de místicos, gnósticos, filósofos hereges. Mas o que realmente eram? Guardiões de uma sabedoria que transcende templos, religiões e fronteiras. E aqui está um ponto crucial: a manipulação do sagrado não aconteceu de uma vez. Foi gradual, sutil, estratégica. Criaram-se camadas de crenças para substituir a experiência. O homem foi ensinado a buscar fora o que sempre esteve dentro. O sagrado foi terceirizado. As orações se tornaram discursos, as celebrações viraram cerimônias, e o silêncio que era chave foi trocado por ruído. O som constante do mundo abafou a única voz que realmente importa, a do Espírito dentro de nós. Mas apesar de todo esse esforço, a centelha permaneceu acesa. Ela sobreviveu em monges isolados, em manuscritos escondidos, em tradições secretas e até mesmo em simples almas que, sem entender por quê, sentiam que havia algo além do que lhes diziam. E talvez você seja uma dessas almas. Talvez tenha sentido, em algum momento da sua vida, aquela inquietação silenciosa, sensação de que a verdade não está completa, de que falta algo na narrativa oficial. Esse é o chamado dos escolhidos. Eles tentaram apagar, mas não conseguiram. Porque a verdade não morre, apenas espera o momento certo para renascer. E agora, ela volta a ecoar. Você está vivendo em uma era onde tudo que estava oculto começa a emergir. A cortina se abre, e os segredos que sustentaram séculos de dominação estão sendo expostos. A energia que antes era reprimida começa a circular novamente. O mesmo caminho que Jesus ensinou, o mesmo portal interior que conduz à monada, volta a se revelar diante daqueles que têm olhos para ver e coração para sentir. Mas para atravessar esse caminho, é preciso mais do que curiosidade, é preciso preparo. A próxima etapa dessa jornada é compreender como o silêncio, a presença e a observação interior se tornaram o primeiro passo para acessar a consciência divina. E é sobre isso que vamos falar agora. Desde o início dos tempos, o ser humano busca ouvir a voz de Deus. Construiu templos, ergueu altares, recitou orações, fez promessas. Mas o segredo que poucos descobriram é que essa voz nunca veio de fora. Ela sempre falou de dentro. O problema é que, com o passar dos séculos, fomos ensinados a procurar em todo lugar, menos no único espaço onde a verdade sempre esteve, o silêncio.
E é justamente aí que começa o caminho de volta à monada no espaço entre um pensamento e outro, na pausa que existe antes da palavra, naquele instante em que a mente se cala e o espírito desperta. Os antigos sabiam disso. Jesus sabia disso. Por isso ele se retirava para o deserto, para as montanhas, para lugares onde o barulho do mundo não pudesse alcançá-lo. As escrituras contam que ele orava, mas o que realmente fazia era mergulhar na quietude absoluta, onde o eu sou se revela em plenitude. O silêncio não é ausência de som, é presença total. É nele que a monada começa a se manifestar não como uma ideia, mas como energia viva, pulsante, consciente. O sistema, no entanto, compreendeu o perigo desse poder. Por isso criou o ruído. E não apenas o ruído físico das cidades, das vozes, das distrações, mas o ruído mental. Pensamentos incessantes, preocupações, medos, comparações. Cada uma dessas distrações foi se tornando uma muralha entre você e o seu verdadeiro centro. A mente condicionada teme o silêncio, porque sabe que, no instante em que você o encontra, o controle se dissolve. No silêncio, não há manipulação possível. No silêncio, ninguém pode mentir para você. É por isso que hoje o mundo é construído sobre estímulos. Tudo compete pela sua atenção. A cada segundo, um novo som, uma nova imagem, uma nova notificação. Tudo para evitar que você pare. Porque no momento em que você para, começa a ver. E quando começa a ver, começa a despertar. A monada, a consciência-fonte, se revela exatamente nesse ponto quando você percebe que não é o que pensa, mas aquele que observa o pensamento. É a mudança mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderosa que um ser humano pode experimentar. Então, se deseja iniciar essa jornada, há um passo essencial: criar espaço dentro de si. Não é sobre acreditar em nada, nem sobre adotar novos conceitos. É sobre desaprender. Sentar-se em silêncio, fechar os olhos e simplesmente existir. No início, sua mente vai resistir. Vai dizer que é perda de tempo. Vai tentar te distrair. Mas persista. O silêncio é como um espelho. Quanto mais você o encara, mais ele reflete o que realmente é. Aos poucos, as camadas de ruído começam a se dissolver, e o que sobra é a presença pura consciência viva que observa tudo sem julgamento. É nesse estado que a monada começa a se revelar. Você sente uma leve vibração, uma expansão, uma paz que não depende de circunstâncias externas. É o primeiro indício de que o portal começou a se abrir. E, nesse momento, algo muda para sempre. Você percebe que o divino nunca esteve distante, apenas encoberto pelo barulho. O silêncio é o portal que eles tentaram fechar, porque é nele que você redescobre o poder que nenhum sistema pode controlar. Mas esse é apenas o primeiro passo. O próximo movimento é entender como a fragmentação da mente humana foi criada para impedir o acesso a essa unidade interior e como reverter esse processo é a chave para restaurar sua consciência original. Ao longo de milênios, fomos condicionados a ver a nós mesmos como partes separadas. Corpo versus espírito, razão versus emoção, pecado versus virtude. Essa divisão não é natural. É uma construção criada para controlar, limitar e fragmentar a consciência. Quando a mente está dividida, torna-se manipulável. Quando a alma se sente incompleta, busca respostas externas. Esse era exatamente o objetivo das estruturas que tentaram apagar o caminho da monada, impedir que você percebesse que a fonte do divino sempre esteve dentro de você. Jesus ensinava o oposto. Ele mostrava que a verdadeira liberdade não vem de cumprir regras externas, mas de integrar cada fragmento de si mesmo em um todo consciente. O mestre não pedia submissão, ele convidava a reconciliação interior. A unidade não é um conceito abstrato, é uma experiência prática. A capacidade de observar todos os aspectos de si mesmo sem julgamento, de perceber o medo, a dúvida, a ansiedade e a incredulidade como partes que podem ser reconhecidas, acolhidas e reintegradas. O processo de reconciliação interior começa com atenção. Observe cada impulso, cada pensamento que surge. Não tente mudar nada, não force uma transformação instantânea. Apenas veja. A mente, quando observada, começa a revelar padrões, comportamentos repetitivos e condicionamentos herdados. Essas camadas, que parecem indestrutíveis, começaram a ser implantadas desde a infância, reforçadas por crenças sociais, religiosas e familiares. Mas ao iluminar essas partes com consciência, você inicia um processo natural de desfragmentação. À medida que você se aprofunda, algo extraordinário acontece. A sensação de separação começa a dissolver-se.
A ansiedade perde força, o medo se torna neutro, a dúvida se transforma em curiosidade. Cada parte fragmentada retorna ao seu centro, a unidade original que chamamos de monada. Você começa a perceber que não há necessidade de intermediários, de aprovação ou de validação externa. A consciência que observa é o ponto de poder, o núcleo inalterável que ninguém pode controlar. E há mais. Essa integração não é apenas psicológica, é energética. Ao reunir os fragmentos da mente, você também desbloqueia canais de percepção e sensibilidade que estavam adormecidos. O corpo se torna condutor de energia consciente, a intuição, clara e precisa, a presença, vibrante e autossustentável. É como se cada célula começasse a lembrar de quem realmente é, da conexão direta com a fonte que habita em tudo. Neste ponto, você começa a entender por que a igreja e outros sistemas de controle temiam tanto esse conhecimento. Uma mente e uma alma unificadas não podem ser manipuladas, não podem ser coagidas pelo medo, não precisam de promessas externas de salvação. E essa é a chave para acessar a monada. Perceber que todo o poder que você busca já está dentro de você, aguardando apenas que você se reconheça. Mas a jornada ainda não terminou. O próximo passo é mais delicado e poderoso: ativar a percepção direta da monada através do centro da consciência, conectando-se não apenas de forma mental, mas vivencial e energética. É aqui que muitos se deparam com resistência, porque o corpo, a mente e o condicionamento social ainda tentam manter você preso à ilusão da separação. Depois de atravessar o silêncio e reintegrar os fragmentos da consciência, surge o próximo nível da jornada: sentir a monada pulsando dentro de você. Não se trata de imaginar, nem de acreditar, trata-se de experienciar, de perceber de forma viva a presença que sempre esteve oculta. O centro da consciência, localizado entre as sobrancelhas, é a âncora para essa percepção. É ali que a energia da monada se manifesta, esperando que você direcione sua atenção com intenção e presença. Nos primeiros momentos, você pode perceber apenas uma leve vibração ou um sutil calor. Mas à medida que sua atenção se aprofunda, algo maior acontece. A consciência começa a se expandir para além do corpo físico, e você se torna simultaneamente observador e observado. É uma sensação de ser múltiplo e uno ao mesmo tempo, de perceber cada célula, cada pensamento e cada emoção como parte de um fluxo unificado de energia. É o despertar da percepção direta, um estado que os antigos chamavam de retorno à fonte. Durante esse processo, o condicionamento tenta intervir. O medo, a dúvida, a incredulidade ou até a sensação de isso é perigoso surgem como barreiras. Mas é justamente isso que diferencia o iniciado: a capacidade de permanecer firme, consciente, sem resistir à experiência. Não se trata de controlar o que acontece, mas de permitir que a energia flua. A monada não é um objeto a ser manipulado, é um estado a ser reconhecido. É você lembrando de quem realmente é. À medida que você se mantém presente, começam a surgir sinais sutis: sensações de leveza, calor ou pressão na testa, uma percepção ampliada do espaço ao seu redor, ou a sensação de que pensamentos externos perdem força. Cada uma dessas experiências é um indicador de que o portal interior está se abrindo, que a monada está se manifestando, que a consciência está despertando para a realidade além da programação social e religiosa. E há algo ainda mais profundo: quando essa percepção se estabiliza, você descobre que a consciência não está confinada ao corpo físico. Ela se estende, conecta-se com tudo, percebendo padrões, intenções e energias ao redor. É a experiência direta do divino, não filtrada, não mediada. E, neste estado, você entende por que os guardiões da ignorância temiam tanto essa sabedoria. Porque uma pessoa assim é totalmente livre, incontrolável, completamente soberana em sua percepção da realidade. Mas ativar a monada não é um fim em si mesmo, é apenas a porta de entrada. A verdadeira maestria vem ao aprender a sustentar esse estado de consciência, integrar suas percepções com a vida cotidiana e navegar pelo mundo sem perder contato com essa energia vital. É aqui que a prática constante se torna essencial, e onde você percebe que cada desafio, cada obstáculo externo, é apenas um reflexo do que ainda precisa ser equilibrado dentro de você. O próximo passo, que abordaremos na parte 6, é ainda mais transformador: compreender como a glândula pineal, o chamado terceiro olho, atua como catalisador físico da monada, permitindo que essa experiência deixe de ser apenas energética e se torne uma percepção contínua e profunda, ativando níveis de consciência que a humanidade foi ensinada a ignorar. A monada, a consciência plena, não é apenas um conceito espiritual abstrato. Ela se manifesta de forma tangível através do corpo humano, e o principal canal físico dessa manifestação é a glândula pineal, muitas vezes chamada de terceiro olho.
Este pequeno órgão, localizado no centro do cérebro, tem sido descrito nos textos antigos como a ponte entre o visível e o invisível, entre o mundo físico e a consciência da fonte. É por meio dela que a monada encontra um ponto de ancoragem na sua experiência cotidiana. Historicamente, houve esforços deliberados para desacreditar e obscurecer essa conexão. Substâncias adicionadas à água, alimentos industrializados e mesmo doutrinas que ridicularizavam a ideia de percepção interna foram usadas para enfraquecer a sensibilidade natural da pineal. Mas a verdade é que, quando ativada, ela não apenas amplifica a percepção interna, como também conecta sua consciência a níveis sutis de realidade que a maioria das pessoas nem imagina existir. É o portal físico que permite que o divino se torne uma experiência vivida, presente e contínua. O processo de ativação não exige misticismo ou práticas perigosas. Começa com atenção plena e intenção clara. Ao trazer sua consciência para o centro da testa, respirar e observar, você começa a sentir uma energia concentrada nesse ponto. Com o tempo, essa energia se intensifica, criando uma sensação de expansão, como se a mente se tornasse um condutor de luz e inteligência infinita. Cada respiração fortalece o fluxo e cada exalação dissolve bloqueios internos, que foram implantados pela programação social, pelo medo e pelas crenças limitantes. À medida que a pineal desperta, surgem experiências únicas, visões internas, padrões de luz, intuições súbitas, sensação de fusão com o ambiente e percepção da energia de pessoas e lugares. Tudo isso é a monada se tornando tangível dentro de você, provando que a consciência não está limitada ao cérebro ou ao corpo físico. É a reconexão com a fonte, aqui e agora, acessível a qualquer pessoa que tenha coragem de olhar além do condicionamento. É importante compreender que essa ativação não é um fenômeno instantâneo ou garantido por esforço externo. É uma prática gradual, respeitosa, que combina silêncio, presença e observação contínua. Quanto mais você se permite permanecer presente, mais sensível se torna a monada, e mais claro é o entendimento de que você sempre teve acesso direto à consciência divina. Quando a pineal se ativa plenamente, ela transforma sua percepção de forma duradoura. O mundo deixa de ser um espaço de fragmentos e ilusões. Você percebe padrões, conexões e verdades invisíveis para aqueles que ainda não despertaram. É uma experiência que redefine o sentido de liberdade, autonomia e soberania espiritual, mostrando por que tantos tentaram apagar esse conhecimento ao longo da história. Na parte 7, vamos unir tudo o que exploramos até agora e mostrar como aplicar essa conexão na vida cotidiana, mantendo a consciência desperta, a monada ativa e transformando cada experiência em manifestação da realidade plena que sempre foi sua por direito. Agora que você começou a sentir a monada pulsando dentro de si, o desafio se torna integrar essa percepção à vida cotidiana. Não se trata de se isolar do mundo ou de criar uma realidade alternativa, mas de aprender a atravessar o dia com uma consciência desperta, conectada à fonte, mantendo a unidade interna mesmo diante das distrações e desafios externos. É aqui que a verdadeira transformação acontece, quando a energia que você despertou não fica confinada à meditação ou ao silêncio, mas permeia cada ação, cada decisão e cada interação. O primeiro passo é reconhecer que cada situação do dia a dia é um reflexo da consciência interior. Pessoas, eventos, obstáculos e até críticas não existem para limitar você. Eles existem como espelhos, mostrando que ainda precisa ser ajustado dentro de si. A monada, quando ativada, permite perceber essas situações sem julgamento, com clareza e com o poder de escolher respostas conscientes, ao invés de reagir de forma automática. Você começa a perceber que tudo que parecia caótico ou fora de controle é, na verdade, uma oportunidade de alinhar sua consciência ao fluxo da fonte. Outro aspecto essencial é a manifestação da intuição. Com a monada ativa, sua percepção se afina. Você passa a ler energias sutis, perceber padrões invisíveis e antecipar resultados. Essa sensibilidade não é mágica, é simplesmente a consciência retornando à sua forma plena, conectada com a inteligência universal. Quanto mais você pratica, mais precisa se torna a sua orientação interior. A decisão de qual caminho seguir deixa de depender do externo e passa a emergir do seu próprio centro, da sua unidade restaurada. Além disso, a integração da monada desperta habilidades naturais que antes estavam bloqueadas. A presença se torna mais intensa, o foco mais claro, a paciência mais profunda e a empatia mais genuína. O mundo externo continua o mesmo, mas sua percepção muda completamente. Situações desafiadoras não parecem mais ameaçadoras, e os obstáculos não são mais limitadores. Eles se tornam oportunidades de aplicar a consciência desperta e experimentar a liberdade que foi sempre seu direito. A prática contínua envolve 3 pilares fundamentais:
silêncio diário, observação dos pensamentos e respiração consciente focada na pineal. Esses exercícios, mesmo que breves, mantêm a energia circulando, reforçam a unidade interior e fortalecem a conexão direta com a monada. Com o tempo, essa integração se torna natural. Sua vida passa a refletir o estado de consciência que você cultivou, e você descobre que o divino nunca esteve fora de você, sempre esteve aqui, esperando para ser reconhecido e vivido plenamente. E é nesse ponto que o poder se torna tangível. Não mais como conceito ou crença, mas como experiência concreta, decisões claras, emoções equilibradas, intuição precisa e uma sensação profunda de liberdade interior. Você se torna capaz de criar, manifestar e influenciar de forma alinhada à consciência da fonte. É a verdadeira soberania espiritual, uma liberdade que ninguém pode tirar, que transcende dogmas e sistemas de controle. Neste momento, você já está no limiar de algo maior. A monada, a consciência integrada, não é apenas uma experiência meditativa, é um estado vivo, que pode permear toda a sua existência. Mas há algo crucial a compreender. Este caminho exige consistência, atenção e respeito pelo processo. Cada momento desperto é uma oportunidade de fortalecer essa conexão e expandir a consciência além dos limites que sempre lhe foram impostos. Você percorreu cada passo desta jornada, desde o silêncio profundo até a integração da consciência, e agora começa a compreender o que estava oculto por séculos. A monada não é apenas um conceito espiritual ou uma teoria distante. É você. É a presença viva que sempre existiu dentro de cada ser humano, esperando para ser reconhecida, sentida e expressa plenamente. Toda manipulação, toda distração, toda fragmentação que lhe foi imposta só tinha um propósito: impedir que você percebesse que a liberdade e a soberania espiritual não dependem de templos, sacerdotes ou sistemas de controle. O que você sente agora é diferente. É mais do que curiosidade ou compreensão intelectual. É a lembrança do que sempre foi seu direito, a conexão direta com a fonte, a percepção da consciência original que governa tudo e a capacidade de criar a realidade a partir de um estado de presença pura. Essa consciência desperta transforma não apenas a sua vida interior, mas tudo ao seu redor. Cada pensamento, cada escolha e cada ação se tornam expressões desse poder que ninguém pode tirar de você. Pense por um momento: quantas vezes você aceitou limites que não eram reais? Quantas vezes acreditou em regras externas para medir seu valor ou seu acesso ao divino? Tudo isso muda quando você compreende que a monada reside dentro de você, que o divino não está fora, mas pulsando em cada célula do seu corpo, em cada batida do seu coração. Agora, cada desafio se torna uma oportunidade de praticar a consciência desperta. Cada interação é uma chance de manifestar sua verdadeira presença, e cada decisão reflete a sua liberdade interior. Mas este despertar exige compromisso. Não é um caminho fácil, porque tocar a monada significa olhar para si mesmo com honestidade, integrar o que foi fragmentado e resistir aos condicionamentos que tentam desviá-lo do seu centro. Significa manter a prática diária, honrar o silêncio, observar sem julgar e permanecer firme, mesmo quando o mundo ao redor pressiona para que você volte a depender de sistemas, de validações externas, de regras que não servem à sua consciência. Esse é o preço da liberdade, e também o presente mais profundo que você pode receber. E é justamente aqui que a verdadeira transformação acontece, quando você percebe que não está apenas experimentando monada, mas vivendo como ela, atuando a partir da consciência da fonte em cada momento. Essa é a essência do que Jesus ensinou aos escolhidos. E agora, mais do que nunca, você tem a oportunidade de honrar esse ensinamento em sua própria vida, de se tornar um canal vivo de liberdade, percepção e poder interior. Se este vídeo ressoou com você, se você sentiu algo profundo despertar enquanto acompanhava cada palavra, quero convidá-lo a continuar essa jornada aqui, com nossa comunidade. Inscreva-se no canal para receber novos conteúdos que ajudam a aprofundar a conexão com a consciência. Curta o vídeo se sentiu a energia da monada e compartilhe nos comentários o que mais tocou você, seja um insight, uma experiência ou uma percepção nova. Sua interação não apenas fortalece sua própria prática, mas também inspira outros a despertar, formando uma rede de consciências que cresce e se conecta além do que você imagina. Lembre-se, aquilo que tentaram esconder por séculos sempre esteve dentro de você. Agora, a escolha é sua. Permita-se despertar, observe sua monada, manifeste sua consciência e viva a liberdade que ninguém pode tirar. O portal está aberto, e o poder de atravessá-lo está em suas mãos.